Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada épica, uma história que atravessou milênios e continua a fascinar gerações. Vamos mergulhar fundo na narrativa da Arca de Noé, uma história de fé, obediência e uma promessa divina que brilha até hoje no céu. Então prepare-se, porque esta não é apenas uma história de animais entrando dois a dois. É muito mais. Nos tempos antigos, a terra era um lugar vibrante, cheio de vida. A criação de Deus florescia, mas a humanidade, que deveria ser a guardiã dessa criação, tomou um rumo sombrio. A maldade não era mais uma exceção. Tinha se tornado a norma. Imagine um mundo onde a compaixão era rara, onde a violência e a corrupção manchavam cada canto da sociedade. O coração das pessoas estava endurecido, e seus pensamentos eram continuamente voltados para o mal. Era um tempo de grande tristeza para o Criador, ao ver a obra-prima de suas mãos se desviar tanto de seu propósito. A terra, que fora criada para ser um reflexo da glória divina, estava agora cheia de dor e sofrimento. Era um mundo à beira do colapso, clamando por uma intervenção. Mas em meio a toda essa escuridão, havia uma luz, um homem chamado Noé. Noé era diferente, ele andava com Deus. Enquanto o mundo ao seu redor se afundava na imoralidade, Noé se esforçava para viver uma vida justa e íntegra. Ele era um homem de família, pai de 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Sua casa era um oásis de retidão em um deserto de maldade. E foi a esse homem que Deus escolheu para falar. Imagine a cena. Talvez num dia comum, enquanto Noé cuidava de seus afazeres, uma voz poderosa e inconfundível ressoou em seu coração. Não era uma voz de condenação, mas de um plano. Deus revelou a Noé a profunda tristeza que sentia pela condição da humanidade, seu plano drástico, mas necessário. Um grande dilúvio para purificar a terra. Noé, disse a voz, decidi dar um fim a toda a humanidade, pois a terra está cheia de violência por causa dela. Estou prestes a destruí-los, juntamente com a terra, mas com você estabelecerei a minha aliança. Era uma promessa de salvação em meio à destruição iminente. E então vieram as instruções, detalhadas e precisas. Deus disse a Noé: faça para você uma arca de madeira de cipreste. Não era um barco qualquer. As dimensões eram colossais. 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Em medidas modernas, isso seria algo em torno de 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura. Um verdadeiro navio, com 3 andares, compartimentos internos e uma única janela no topo, e deveria ser toda revestida, por dentro e por fora, com betume, para torná-la impermeável. Noé não hesitou. Ele não questionou a lógica, a magnitude da tarefa ou o que os outros diriam. Ele acreditou. E com fé, ele começou a trabalhar. A construção da arca foi um projeto monumental, que durou décadas, talvez até 100 anos. Noé e seus filhos, Sem, Cam e Jafé, dedicaram suas vidas a essa tarefa. Pense no esforço físico: derrubar árvores gigantes, cortar e modelar a madeira de cipreste, juntar as tábuas maciças. Cada martelada, cada viga erguida, era um ato de fé. Enquanto construíam, eles não estavam em silêncio. Noé se tornou um pregador da justiça. Ele avisava seus vizinhos, seus contemporâneos, sobre o juízo que viria. Ele falava do amor de Deus, da necessidade de arrependimento e da única via de escape que estava sendo construída bem diante de seus olhos. Mas como o mundo reagiu? Com zombaria. As pessoas riam. Um barco gigante no meio da terra seca. Pra quê, Noé? Está esperando uma chuva forte? Eles o chamavam de louco, de fanático. Ninguém conseguia conceber um dilúvio que cobriria toda a terra. A zombaria era constante, mas a fé de Noé e sua família era inabalável. Eles continuaram a trabalhar, dia após dia, ano após ano, sob o sol escaldante, ignorando os risos e os insultos, focados na promessa de Deus. A arca se erguia lentamente, um testemunho silencioso e poderoso da obediência de um homem e da paciência de Deus. Quando a estrutura colossal da arca finalmente ficou pronta, um novo capítulo, ainda mais extraordinário, começou. Deus deu a Noé a próxima instrução: reunir os animais. Não era uma tarefa que Noé pudesse cumprir sozinho. Imagine tentar capturar um par de leões,
ou convencer 2 elefantes a segui-lo. Mas o milagre aconteceu. Guiados por um instinto divino, os animais começaram a chegar. De todas as direções, eles vieram pares de criaturas de todos os tipos, grandes e pequenas. Leões majestosos caminhando ao lado de ovelhas mansas, lobos e cordeiros, águias e pombas, os répteis rastejando, os pássaros voando em bandos organizados. Era uma procissão como o mundo nunca tinha visto. Eles vinham em paz, 2 a 2, macho e fêmea, e entravam ordenadamente na arca. Deus especificou 7 pares dos animais puros, aqueles que poderiam ser usados para sacrifícios e alimento, e 1 par de cada animal impuro. Era um plano perfeito para preservar a biodiversidade da terra. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas esposas observavam maravilhados, enquanto a criação de Deus respondia ao chamado do Criador. A arca, que antes parecia grande demais, começou a se encher com o som, o cheiro e a presença de vida de todo o planeta. Finalmente, todos estavam a bordo. O último par de animais entrou, e então Noé e sua família, as 8 almas humanas escolhidas para sobreviver, subiram a rampa pela última vez. A porta da arca ainda estava aberta. Um convite silencioso para qualquer um que quisesse se arrepender e entrar. Mas ninguém mais veio. O tempo da misericórdia havia se esgotado. E então, um ato final selou o destino do mundo antigo. A Bíblia nos diz algo profundo. E o Senhor fechou a porta por fora. Não foi Noé quem fechou, foi Deus. A segurança estava lá dentro e o juízo estava prestes a começar lá fora. Por 7 dias, eles esperaram dentro da arca em silêncio. Um silêncio carregado de expectativa. Lá fora, o mundo continuava como sempre. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se, completamente alheias ao que estava por vir. E então, começou. Primeiro, as fontes do grande abismo se romperam. A água jorrou das profundezas da terra com uma força inimaginável. Simultaneamente, as comportas do céu se abriram. Não era uma chuva normal, era um dilúvio, uma torrente de água que caía sem parar. A água subiu rapidamente. O que antes eram riachos se tornaram rios furiosos. Os vales se encheram e a água começou a subir pelas colinas. O som era ensurdecedor. O rugido da água, o barulho da chuva incessante e os gritos de um mundo que percebeu, tarde demais, que Noé estava certo. Dentro da arca, a jornada havia começado. A enorme embarcação começou a balançar e, finalmente, a flutuar. Ela se ergueu acima das casas, acima das árvores, acima das colinas. Por 40 dias e 40 noites, a chuva não cessou. A água continuou a subir, cobrindo até os picos das montanhas mais altas. Tudo o que tinha fôlego de vida na terra seca pereceu. Apenas a arca, um pequeno ponto de esperança flutuando sobre as águas do juízo, permaneceu. A vida dentro da arca era um microcosmo do mundo que Deus pretendia salvar. 8 pessoas e uma multidão de animais, confinados em um espaço de madeira flutuante. A rotina diária era exigente. Imagine acordar ao som de milhares de criaturas. A primeira tarefa do dia era alimentar a todos. Noé e sua família tinham que distribuir as vastas provisões de comida que haviam armazenado. Depois, vinha a limpeza. Manter a higiene em um espaço fechado com tantos animais era um desafio constante, mas crucial para a sobrevivência de todos. Havia compartimentos para os grandes felinos, para os pássaros, para os animais de rebanho, cada um com suas necessidades específicas. O tempo passava lentamente. Não havia paisagens para ver, apenas o céu através da única janela no topo e a vastidão sem fim da água. Eles sentiam o balanço constante da arca. Ouviam o som abafado da água contra o casco. Como eles passaram o tempo? Certamente em oração e adoração, agradecendo a Deus por sua salvação. Eles contavam histórias, talvez sobre o mundo antes do dilúvio, e sonhavam com o novo mundo que Deus lhes prometera. Havia momentos de medo, sem dúvida, quando as tempestades rugiam lá fora, mas sua fé os sustentava. Eles confiavam que o mesmo Deus que os colocou na arca os levaria em segurança até o outro lado. Era um teste de paciência, de resistência e, acima de tudo, de fé. O processo foi lento e gradual. A arca, que havia sido erguida pelas águas, começou a descer. Um dia, eles sentiram um solavanco. A arca havia repousado. Ela encalhou nos montes de Ararat. A jornada flutuante havia terminado, mas eles ainda não podiam sair. O mundo ainda estava submerso.
Noé esperou. Após 40 dias, ele abriu a janela da arca e soltou um corvo. O corvo ia e voltava, voando sobre as águas, mas não encontrava lugar seco para pousar. Então, Noé soltou uma pomba. A pomba voou, mas não encontrou lugar para pousar o pé e voltou para a arca. Noé estendeu a mão e a trouxe para dentro. Ele esperou mais 7 dias e soltou a pomba novamente. Desta vez, no final da tarde, ela retornou, e em seu bico, uma folha de oliveira recém-colhida. Era um sinal de esperança. A vida estava brotando novamente na terra. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba uma última vez. Ela não voltou. A terra estava seca e pronta para recebê-los. No primeiro dia do primeiro mês, quando Noé tinha 601 anos, ele removeu a cobertura da arca e viu que a superfície da terra estava seca. Mas ele ainda esperou. Ele esperou pela ordem de Deus. E a ordem veio: saia da arca, você e sua esposa, seus filhos e as esposas deles. Faça sair também todos os animais que estão com você. A grande porta da arca foi aberta. Imagine a cena. Depois de mais de um ano confinados, eles sentiram o ar fresco, a luz do sol em seus rostos. Eles pisaram em terra firme. E então, os animais saíram. Em uma procissão ordenada, assim como entraram, eles agora saíam para repovoar um mundo novo, limpo e renovado. Um mundo de recomeços. O primeiro ato de Noé em terra firme foi construir um altar. Ele pegou alguns dos animais puros e ofereceu sacrifícios a Deus. Era um ato de gratidão, de adoração e de reconhecimento pela salvação milagrosa. O aroma da oferta subiu aos céus, e Deus se agradou. Naquele momento, Deus fez uma aliança, não apenas com Noé, mas com toda a criação. Ele prometeu: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, nem destruirei todos os seres vivos como fiz. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. E para selar essa promessa eterna, Deus colocou um sinal no céu, um arco-íris. Ele disse: este é o sinal da aliança que estou estabelecendo entre mim e vocês, e todos os seres vivos que estão com vocês. Para todas as futuras gerações, o meu arco na nuvem. Sempre que o arco-íris aparecer nas nuvens, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de toda espécie sobre a terra. Desde aquele dia, o arco-íris não é apenas um fenômeno natural, é um lembrete vívido da fidelidade de Deus, de sua misericórdia e de sua promessa de nunca mais destruir o mundo com água. A história da Arca de Noé é muito mais do que um conto antigo. Ela carrega uma mensagem poderosa que ecoa até os dias de hoje. Assim como Noé foi chamado para se preparar para um evento que ninguém mais acreditava, nós também somos chamados a estar preparados. A arca era o único meio de salvação naquela época. A história nos ensina sobre a importância da fé, da obediência mesmo quando não entendemos tudo, e da coragem de ser diferente do mundo ao nosso redor. A narrativa fala da justiça de Deus contra o mal, mas mais importante, fala da sua incrível misericórdia e do seu desejo de salvar. O arco-íris é uma promessa de que, mesmo após a tempestade, a luz e a esperança prevalecem. É um lembrete de que Deus sempre cumpre suas promessas. Que essa história inspire cada um de nós a construir nossa vida sobre a rocha firme da fé, a ouvir a voz de Deus em meio ao barulho do mundo e a confiar em suas promessas, sabendo que Ele é fiel para nos guiar através de qualquer dilúvio que possamos enfrentar. Muito obrigado por nos acompanhar nesta jornada incrível pela história da Arca de Noé. Se você gostou deste vídeo e quer explorar mais histórias fascinantes como esta, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Deixe nos comentários o que mais te marcou nesta história. Até a próxima!